Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Matemática na Prática com Shalom. Eu sou o Shalom, tenho 24 anos e faço faculdade de engenharia. Bom, matemática sempre foi minha matéria preferida, desde o tempo da escola até agora na faculdade, né? E como um desafio pessoal para essa quarentena e também para tentar passar um pouco do conhecimento que eu adquiri nessa minha jornada adiante, eu resolvi gravar uns vídeos resolvendo questões de matemática dos vestibulares mais tradicionais do Brasil. E a gente vai começar com o Enem e também, se houver alguma demanda, gravar algum conteúdo de matemática realmente ensinando assim a parte mais teórica. Então, espero que seja útil para vocês e sem mais enrolação, vamos para as questões. Então, partindo para a primeira questão de número 136 do caderno amarelo. Primeiro vamos pegar os dados que a gente precisa para resolver a questão, beleza? Então vamos lendo. A bula de um antibiótico infantil, fabricado na forma de xarope, recomenda que sejam ministrados diariamente, no máximo, 500 mg desse medicamento para cada quilograma de massa do paciente. Então a gente vai colocar aqui D de dosagem é igual a 500 miligramas por quilograma do paciente por dia. Depois ele continua falando. Um pediatra prescreveu a dosagem máxima desse antibiótico para ser ministrada diariamente a uma criança de 20 quilos, pelo período de 5 dias. Então a gente coloca aqui, massa igual a 20 quilos, a massa da criança. E eu vou chamar aqui de ΔT, a duração do tratamento. 5 dias. E ele continua falando, esse medicamento pode ser comprado em frascos de 10, 50, 100, 250 e 500 ml. Os pais dessa criança decidiram comprar a quantidade exata de medicamento que precisará ser ministrado no tratamento, evitando a sobra de medicamento. Economia. Considere que 1 grama desse medicamento ocupe um volume de 1 centímetro cúbico. Então eu vou chamar a densidade de ρ é igual a o quê? 1 grama por centímetro cúbico, que a gente vai usar para converter. Mas, no final, ele pergunta a capacidade do frasco em mililitro, que esses pais deverão comprar. Então, a gente, no final, vai ter que converter esse centímetro cúbico ainda para ml. Então, vamos agora começar a realmente partir para as contas. Primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a massa total do tratamento, que eu vou chamar de MT. Aqui, primeiro passo. Massa total vai ser a dosagem vezes a massa da criança vezes a duração do tratamento. Por quê? Porque a gente vai conseguir cancelar esse quilograma, que é a massa da criança, e os dias, e ficar só com os miligramas, que são exatamente a massa do medicamento que a criança vai precisar tomar. Então, basta a gente escrever aqui 500 miligramas por quilograma, dia, multiplicado por 20 quilos, multiplicado por 5 dias. E aí a gente pode cortar aqui, ó, quilo com quilo, dia com dia, e vai sobrar exatamente só o miligrama. Quando a gente faz esse produto aqui, ó, a gente vai ter 500 multiplicado por 20 vezes 5 dá 100 miligramas. Ou seja, no total a gente vai ter, só tem um 5 aqui, e a gente vai ter 1, 2, 3, 4 zeros. 3, 4 miligramas. A gente pode passar essa massa total para grama, para ficar mais fácil. Como a gente sabe que miligrama é 1 milésimo de 1 grama, então, para a gente passar para grama, a gente divide esse valor aqui por 1000, que é equivalente a só cortar 3 zeros. Então, a gente vai ter 50 gramas. Mas a gente não quer a massa, a gente quer o volume. Então, para a gente achar o volume dessa massa equivalente, que eu vou chamar de... Agora vai ser a parte 2 do nosso trabalho. A gente vai calcular o volume em centímetro cúbico. E ele vai ser igual ao quê?
a gente vai pegar a massa total e dividir pela densidade. Por quê? Porque a gente vai conseguir cortar esse grama aqui, ó, com esse grama aqui. E aí vai sobrar só o centímetro cúbico. Então a gente tem aqui 50 gramas dividido por 1 grama por centímetro cúbico. E aí como é que a gente faz uma divisão de fração, né? Aqui é como se fosse uma fração 50 sobre 1. A gente pega a primeira, 50 gramas sobre 1, e multiplica pelo quê? Pelo inverso da segunda, essa que está embaixo, no denominador. Então a gente vai ficar com centímetro cúbico dividido por 1 grama. E aí a gente pode cortar aqui, ó, grama com grama, chegando à resposta de, vou colocar aqui embaixo, 50 centímetros cúbicos. Só que ainda não é nessa unidade que ele quer em ml. Então a gente precisa agora fazer aquela conversão. Lembrando sempre, a unidade principal que a gente vai ter é o decímetro cúbico, que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Beleza? E aí, se a gente quiser passar para centímetro cúbico, centímetro é menor do que decímetro, né? Então, a gente diminui essa medida. Quando a gente passa de decímetro para centímetro, a gente divide por 10, porque o decímetro ele é 1/10 do metro e o centímetro é 1/100º de 1 metro. Mas como a gente está elevando ao cubo, a gente vai aumentar, ou diminuir nesse caso, 1000 vezes, porque vai ser 10 a diferença elevada ao cubo, que é 1000. Então, quando a gente passa de decímetro para centímetro, a gente divide essa unidade aqui por 1000. Vou colocar aqui. Então, a gente vai ter que 1 centímetro cúbico é 0,001 litro, ou 1 mililitro, que é exatamente o mili, né? Ele não é dividir por 1000, então, dividindo por 1000, 1 litro, a gente chega em 1 mililitro. Então, a gente viu que o centímetro cúbico é equivalente a 1 mililitro em volume. Então, a nossa resposta final, aqui o nosso volume em ml, vai ser igual ao quê? A 50 mililitros, porque a gente viu que 1 centímetro cúbico é 1 ml. Então, é só partir para o abraço aqui. E isso nos leva à resposta da letra B. Vamos agora para a questão seguinte, a questão 137 de análise combinatória. Vamos lá. Vou botar aqui o número da questão. Vamos lá pegar os dados que a gente precisa. Uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva pintada na cor preta, mais 12 vagões de iguais formato e tamanho, numerados de 1 a 12. Dos 12 vagões, 4 são pintados na cor vermelha, 3 na cor azul, 3 na cor verde e 2 na cor amarela. Então, a gente tem o quê? 12 vagões. E as cores? A gente tem 4 sendo vermelhos, 3 azuis, 3 na cor azul. Temos mais 3 na cor verde. Opa. E 2 na cor amarela. 2 amarelos. O trem é montado utilizando-se uma locomotiva e 12 vagões ordenados crescentemente, segundo suas numerações, conforme ilustrado na figura. Ou seja, como ele está numerando, vou colocar aqui, a ordem importa. Beleza? Como cada vagão tem um número, então se eu pintar o 1, 2, 3, 4 de vermelho, não é a mesma coisa que pintar o 5, 6, 7, 8 de vermelho, porque o número vai estar ligado a uma cor específica. E aí ele pergunta, de acordo com as possíveis variações nas colorações dos vagões, a quantidade de trens que podem ser montados expressa por meio de combinações é dada por... E aí como é que a gente faz esse tipo de questão aqui, né? A gente vai ter 12 espaços que a gente vai poder escolher
e pintar com cores. Se a gente pensar em letras, vou chamar essa cor aqui de cor A, cor B, cor C e cor D. A gente vai ter 4 As aqui. Posso colocar aqui assim. Depois a gente vai ter os Bs. Depois a gente vai ter os Cs, que são 3 também. E depois 2 Ds. Vou pintar de azul também. E como é que a gente resolve, faz essa conta aqui? A gente vai precisar dessas 12 posições, a gente escolhe 4 dessas posições, e aí não importa a ordem, vão ser 4 vermelhos, mas não importa se eu coloquei o primeiro vermelho aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui. Tanto faz. Assim também com o preto, ou com o azul, perdão, com o verde e com o amarelo. Então, como é que a gente vai fazer essa conta? O total, ele vai ser igual ao quê? Uma combinação de 12 posições. A gente, tanto faz a ordem que a gente começa, beleza? Mas eu vou começar pelos vermelhos, para ficar parecido igual como está lá na resposta. A gente vai fazer uma combinação de 12, 4 a 4, que a gente vai escolher as posições que a gente vai colocar os vermelhos. Então a gente corta elas. Agora quantas? A gente vai multiplicar isso pelas outras possibilidades. Agora a gente só tem 8 posições e a gente quer escolher quantas para o azul? 3. Depois disso, a gente vai... Sobramos quantas? Tiramos 4. Depois 3, tiramos 7 no total. Então temos 5. Então desses 5 a gente vai escolher 3 lugares. Tirando os 6. E por fim, só sobraram 2 lugares, que é uma combinação de 2, 2 a 2. Que a gente tem que isso aqui é igual a 1. Que é exatamente, depois de você colocar as 3 primeiras cores, a última cor só tem uma forma, que vão ser os quadrados que estão, os vagões que estão sobrando para a gente marcar, beleza? E aí com essa opção aqui, a gente chega na resposta, que é a letra E. Isso aí, letra E. Beleza, galera? Fala galera, tô de volta aqui para fazer alguns pedidos rápidos. Se você gostou do conteúdo, deixa o seu like. Se você tem interesse em mais conteúdo desse tipo, se inscreve aqui no canal que eu vou estar lançando vídeos como esse, pelo menos uma vez por semana. Se você não curtiu, pode deixar o seu dislike, não tem problema, tudo bem. Mas eu te peço mais, comenta aí embaixo que você não curtiu, qual foi a parte que você não gostou, o que é que você acha que eu posso melhorar, se foi tudo, se você acha que tem que mudar tudo, que ficou um lixo, não tem problema, fala aí, porque o importante é que esse conteúdo seja feito sob medida e seja útil para você que está assistindo aí do outro lado, beleza? Então, até a próxima, Deus abençoe vocês, falou!